Louvado seja Deus. E eu estou muito grato, amém, de estar aqui mais uma vez junto com os irmãos. Tá? Vamos abrir nossas Bíblias lá em João. Aleluia! Eu quero aqui ler esse texto de João, depois nós vamos voltar para Salmos, amém? Amém. João 8:36. É muito forte, porque eu estava meditando sobre esta palavra hoje cedo lá no serviço, e eu sempre, quando eu chego no serviço, eu gosto de botar sempre uma oração para a gente ouvir lá. Eu boto bem alto, né? E ali meditando esta palavra que eu ia trazer para a igreja hoje, e Deus me levou lá para o Salmo 51. E o Espírito Santo de Deus bradava que tinha que trazer essa mensagem para a igreja. Tá? Eu sei que é uma quarta profética, né? Mas as profecia não vem só com bênçãos, mas profecias vêm também com libertação, com transformação de vida, amém? Eu quero aqui João 8:36, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 8:36, que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Se pois o Filho vos libertar, Graças a Deus. verdadeiramente sereis livres. Vamos lá para o Salmo 51, amém? Glória a Jesus. Esse salmo é bastante conhecido, e nós sabemos que ele vai falar sobre confissão e arrependimento, tá? Eu quero ler aqui alguns versículos para que nós venhamos entender a mensagem que Deus quer falar com a igreja, amém? Primeiramente ele fala com o altar e depois é transmitido para a igreja. E Deus já falou comigo fortemente hoje através dessa mensagem, amém? Vai dizer assim, versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo o teu falar. Amém? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sobre o tema que qual a gente leu lá em João, onde ele falava sobre libertação. E nós, como igreja, nós precisamos de libertação, pastor? Sim. Nós precisamos de uma vida de libertação diariamente. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, o próprio Jesus disse que nós pecamos todos os dias. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras, por ações. Então todos nós necessitamos sempre dessa libertação para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós venhamos ter uma vida de comunhão com Deus. Porque nós sabemos que o próprio Deus, ele diz na sua palavra que ele é santo. E para nós se chegarmos a Deus, nós temos que estar com a vida santa. Jesus, quando ele falou que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres,
Porque se nós formos olhar para o contexto, para o que acontecia e o que estava acontecendo naquele contexto ali, nós vimos que havia um povo religioso que batia muito de frente com Jesus. Eles se rotulavam de uma santidade que eles não tinham. Era um povo que era do templo. Era um povo que conhecia a Torá, as Escrituras. Jesus veio para ensinar não somente aqueles que não eram alcançados, mas aqueles que já professavam uma fé. Jesus vai bater de frente com este povo, seriamente, duramente. Jesus não passava a mão na cabeça, porque Jesus conhecia o coração de cada um deles e sabia que eles estavam em pecado, que eles não estavam retos diante de Deus. Apesar de eles estarem no altar, apesar de eles estarem fazendo sacrifício, apesar de eles estarem fazendo algo que eles achavam que estavam fazendo certo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele chega diante desses homens e fala duramente com eles acerca de ser livre. Eles se achavam livres porque eles eram descendentes de Abraão, mas ele diz que não necessariamente isso, mas sim uma vida reta diante de Deus. E por que eu vim para cá, o Salmo 51? Porque no Salmo 51 nós vemos que aqui há um homem chamado Davi, rei de Israel, escolhido de dentro das malhadas, rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelo seu pai, mas Deus o separou porque viu algo de especial no seu coração. Davi é chamado para ser rei. A Bíblia diz que Davi ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia, Deus. Davi adorava a Deus com toda a sua força. Davi, quando ele pegava a harpa, que ele adorava o Senhor se alegrava. A Bíblia diz que o Espírito de Deus descia sobre Davi, e Davi era cheio do Espírito de Deus. E quando nós olhamos para cá, Davi, num certo momento da sua vida, um momento que eu digo até desocupado que ele estava. Davi estava na sua casa, mas algo chamou a atenção de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vai cometer um erro gravíssimo, porque não era para ele estar na janela olhando para o templo, mas a Bíblia diz que ele enxerga e vê alguém, e diz que o seu coração o desejou. A Bíblia diz que Davi não quebrou só um mandamento ou 2 mandamentos. Se você olhar Davi, ele quebra os 10 mandamentos de uma lapada. Pá! A Bíblia diz que Davi ele vai tentar esconder o seu pecado. Davi achou que estava livre. Davi achou que estava tudo bem, porque o pecado estava oculto, ninguém sabia. Mas alguém que estava lá no alto estava olhando para a sua vida e conhece o coração do homem e viu que Davi estava em falha. Aleluia. Ninguém teve coragem de apontar o pecado de Davi. Mas Deus, como é um Deus soberano, como é um Deus poderoso, é um Deus que ninguém esconde dele, ele usa um profeta para ir até o seu reinado, o reinado de Davi. O profeta chega com uma parábola, conta uma história. Quando o profeta conta a história sobre a ovelha, sobre um carneiro, um boi, um ovilho, a qual um homem tinha somente um. E a Bíblia diz que o outro tinha muitos, mas não queria o dele, queria o do vizinho. A Bíblia diz que Davi ele enche seu coração, ele se ira. A Bíblia diz que o profeta diz: Davi, e esse é tu. A Bíblia diz que imediatamente Davi caiu com o rosto em terra, chorando, arrependido. Vai para a sua câmara. Eu chamo o pé da cama, que é o lugar melhor de você confessar os seus pecados diante de Deus. A Bíblia diz que ele corre, ele ora e confessa o seu pecado diante do Senhor e faz uma confissão a Deus.
pedindo para que Deus o purificasse, seu coração, de que Deus mudasse a sua vida, de que Deus não retirasse o seu espírito dele. Poderia tirar tudo, tirar trono, tirar fama, dinheiro, tirar tudo, mas que não retirasse a sua presença. E eu fazendo um paralelo entre esses dois textos, eu vejo que para nós ser verdadeiramente livre, ter uma liberdade espiritual de uma comunhão ligada com terra e céu, é necessário nós fazer como Davi, confessar os nossos pecados diante do Senhor, fazer um altar diante da sua cama, dentro do seu quarto, não simplesmente rasgar vestes, mas rasgar o seu coração diante de Deus, daquele que pode perdoar os teus pecados. A Bíblia diz que Davi, quando ele se entrega por completo, abre, rasga o seu coração diante de Deus, os pecados de Davi é perdoado. Na minha vida e na sua vida também não é diferente. Não é dizendo porque não é dizendo que a igreja está prostituindo, não é dizendo que a igreja está bebendo, fumando, mas são coisas que muitas vezes na nossa vida é necessário nós renunciar. São pequenas coisas que fazem com que nós ficamos um pouco de tempo afastado de Deus. São pequenas coisas que fazem com que Deus não ouça nossas orações. Aleluia, Deus. Tem momentos em nossa vida que às vezes nós fazemos coisas e quando nós oramos, o céu se torna de bronze. A nossa oração não sobe, a nossa oração não chega no céu. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você abrir o teu coração e confessar-te a Deus diante do altar do Senhor, Ele é Deus do céu para te perdoar e ouvir a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu chego lá em 2 Crônica, capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor, 7:14, nós vamos ver um povo aonde o Senhor dá uma ordem: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus a sua adoração e perdoarei os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel. Deus estava vendo injustiça na terra. Havia um povo que se dizia-se povo de Deus, mas estava completamente colocando um jugo pesado sobre um povo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor agora levanta o seu filho. O verbo se faz carne e vai habitar em mim, de nós, nos mostrar de como nós devemos fazer e de como nós devemos andar. Ele veio como exemplo para mostrar que nós temos que amar o nosso próximo. E essa liberdade de espírito que nós devemos alcançar é quando nós quebrantamos o nosso coração. É quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, reconhecendo que nós somos falhos e que nós erramos. Porque se eu chegava diante da igreja e dizer: não há supercrente, porque o próprio Jesus diz na sua palavra que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está com ele. E quando Jesus abre a sua boca para falar isso, é para falar que para nós temos que reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pó. Louvado seja o nome do Senhor, mas que Ele é tudo na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o único que pode me ajudar e te ajudar a vencer o pecado e ser livre. Ele nos veio para nos libertar, para quebrar as algemas, as correntes do pecado que nos aprisionava. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele disse: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Louvado seja o nome
nome do Senhor. Aleluia. Pela liberdade a qual hoje nós gozamos, pela liberdade a qual hoje nós sentimos a paz de Espírito reinando dentro dos nossos corações. Porque muitas vezes em tudo nós tentamos, louvar seja o nome do Senhor, esconder algo, o remorso vem, a tristeza vem. É melhor nós estarmos com a nossa vida clara diante do Senhor, do que nós estarmos com ela escondida e estando frustrado e com medo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Davi tentou esconder, ele tentou ocultar aquilo que não podia ocultar dos olhos de Deus. Ele conseguiu ocultar de todos, mas menos de um. Assim na nossa vida é assim. Nós conseguimos ocultar do pastor, dos irmãos da igreja, de alguém próximo, mas de Deus ninguém consegue. Porque a Bíblia diz que os olhos dele estão como chama de fogo. Ele olha, ele conhece, ele sabe, ele conhece as minhas falhas, ele sabe das minhas limitações, ele conhece a fraqueza da igreja. E é necessário que a igreja abra a boca e peça para que Deus possa fortalecer você da igreja na área e qual mais ela está vulnerável. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que o inimigo está como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Por que hoje nós vemos que pessoas não estão mais suportando ficar na presença de Deus? Por que hoje às vezes a gente se pergunta, rapaz, mas o irmão pregava, o irmão cantava e hoje está fora da presença? Sabe por quê? Porque às vezes o pecado fez com que ele se retirasse da presença, porque estava em oculto e ninguém permanece de engano na casa de Deus. Aleluia! Não permanece porque nada ficou oculto aos olhos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aí a primeira coisa que ele vai fazer, sabe o que é? É botar culpa em alguém. Bota culpa no pastor, bota culpa no irmão, bota culpa na missionária. É isso que ele faz. Por quê? Porque ele não tem o caráter de assumir de que ele pecou e de que ele errou. E quem tem falha na igreja não é o pastor, mas é ele. Como que eu vou alcançar essa liberdade se verdadeiramente o Filho não me libertou? É necessário nós, crentes, nós como igreja, entender de que o céu só entra santo. É necessário nós entender de que o céu, só no céu só entra aquele que se evidencia diante da presença de Deus. Porque quando eu vou para o livro de Isaías, no capítulo 6, eu vou ver um profeta chamado Isaías, louvado seja o nome do Senhor. Do capítulo 1 até o capítulo 6, ele não tinha experiência com Deus ainda, mas quando ele tem uma experiência, um encontro verdadeiro com o Senhor, ele diz: Senhor, purifica os meus lábios, louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós renunciarmos, é necessário nós se prostrarmos diante da presença de Deus. Porque Deus abre os céus e mostra para ele a visão de quem era que estava no trono. Deus, e lá estavam os querubins voando, com 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés, mostrando santidade e reverência diante do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chega nós, seres humanos, que Deus não fez a sua imagem e semelhança, nós não queremos se prostrar diante da sua presença. Como que eu posso dizer que estou livre se o Filho verdadeiramente nos libertar? Aleluia, Deus! É uma confissão que nós fizemos diante do altar do Senhor. Senhor, hoje eu te aceito como meu Salvador. Agora a tua vida daqui para frente é diferente. A tua vida não é mais com mentira.
mentira, a tua vida não é mais de fornicação, a tua vida não é mais do pecado, a tua vida agora é santo diante do altar de Deus. Jesus queria ensinar isso para os fariseus. Se vestiam bem, até armaram para Jesus. Se você olhar no contexto do que nós acabamos de ler, lá nos versículos primeiros, você vai ver que vai lá uma mulher de adultério, e os fariseus levam diante de Jesus para pegar Jesus. Tinha uma pegadinha. Mas Jesus, como Ele conhece o meu e o seu coração, como Ele conhece a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, Ele olha para aqueles homens, olha para aquela multidão e diz: mas aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Ninguém ousou jogar, sabe por quê? Porque todo mundo estava em falha, louvado seja o nome do Senhor. Porque se eles tivessem realmente reto diante de Deus, eles tinham atirado a pedra, mas eles não atiraram porque eles estavam todos falhos diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que liberdade. Que liberdade que nós estamos buscando no Senhor. Uma liberdade que me faça santo diante da sua presença. Uma liberdade que me faça santo diante do Senhor. De quando eu abrir a minha boca, os irmãos possam ver Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele disse: seja santo como eu sou santo. Aleluia. E se eu não preservar isso, se eu não preservar a santidade de Deus sobre a minha vida, o que será de mim aí fora? O apóstolo Paulo fala nas suas cartas em Hebreus. Ele diz que nós estamos cercados por uma nuvem de multidões. Há muitos olhares sobre você. As multidões estão olhando para você. O seu vizinho, o seu amigo de trabalho, de escola, eles estão de olho em você para saber se verdadeiramente você é crente. Aleluia, Deus. Porque acusadores é o que mais temos. Pessoas para nos acusar e nos apontar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Mas o teu defensor, o teu advogado fiel, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que derramou o seu sangue, louvado seja o nome do Senhor, para te resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu olhando, eu no serviço de cabeça baixa e de olhos fechados, e aquela oração penetrando em meu coração. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus bradava em meu coração. E alguns que estavam lá se perguntavam: pastor, mas o que é isso aí? Onde foi que isso? Eu digo: é uma oração. E prepara o teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus quer entrar com salvação aqui dentro. Eu quero dizer para você nesta noite, você que está aqui, louvado seja o nome do Senhor, você que veio para este culto, eu espero que você não tenha vindo atrás de profecia. Eu espero que você tenha visto uma palavra de libertação, porque através da sua vida, alguém da tua casa, do meio da tua parentela, da tua família, vai ser alcançado através da santidade que vai haver dentro da tua vida. Vão olhar para você e vão ver a luz de Cristo brilhar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha como valeu a pena, olha como está valendo a pena. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres.
Se você olhar, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus nunca andou só. Multidões estavam com ele, os discípulos estavam com ele. Quando eram discípulos, era 2, era 3, mas estava alguém com ele. Jesus às vezes ficaria só quando ele estava no monte orando, quando ele saía em particular para orar ao Pai. Mas quando chegou naquele grande dia, o que aconteceu? Um traiu, outro negou e o resto fugiu. E ele ficou só. Não tenha medo. Você nunca vai estar sozinho. Aleluia, Deus. Porque o próprio Jesus disse quando se ascendeu aos céus: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar um, e esse é o Consolador que estará com vós até a minha volta. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está contigo. Ele está com você aonde quer que você colocar a planta dos teus pés. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te dará força, ele te dará graça, ele te dará as palavras, a sabedoria necessária para você alcançar os seus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não desanime. Não fique triste. Porque muitas vezes a gente ora, a gente busca, a gente luta por um filho, por uma filha, por um parente, por alguém que a gente sabe que está afundado na bebida, está afundado nas drogas e não quer saber de Jesus, mas você está lá de joelho orando pelaquela pessoa, orando pelaquela vida, e o que você recebe são patadas, palavras duras. Não se entristeça, porque o que vai prevalecer vai ser o que? A sua perseverança. Glória a Deus. Porque você alcançou a liberdade que ele não tem. Aleluia, Deus. E através da sua vida ele vai alcançar essa liberdade. Porque a própria palavra que nós lemos diz o quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. E através da sua vida ele será alcançado. Louvado seja o nome de Deus. Jesus, ele é lindo, irmãos. Jesus, ele não para, ele não descansa. Ele está lá com você sempre. Quando você pensa que está sem força, que você não consegue mais, ele chega lá para lhe estender a mão e dizer: minha filha, eis-me aqui. E te levanta novamente. Amém, igreja? Fica essa palavra para o teu coração. Faça um altar dentro do seu quarto, no pé da sua cama. Faça o altar e você vai ver o que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus para fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não te abandona, Ele não te desampara. Ele está olhando para você, Ele está vendo a tua luta, Ele está vendo o teu sofrimento. Ele não esqueceu de você. As tuas palavras, o teu choro está guardada no olho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, louvado seja o nome de Deus. Você que veio hoje aqui, você que está aqui hoje, eu sei que todo mundo aqui tem problema. Ninguém aqui tem dizer que tem problemas. Mas eu quero dizer algo para a igreja: que problemas eu não resolvo, você não resolve, quem resolve é o Senhor. Porque a luta que eu tenho, a luta que você tem, Ele pelejará por você. Só simplesmente levante o altar diante de Deus e você vai ver o que Ele vai fazer. Você lembra lá de 2 Crônicas capítulo 20 de Josafá? Os inimigos se levantaram contra ele. Não foi um, não foi dois, não foi três, mas a Bíblia diz que foi multidões.
A Bíblia diz que ele não levantou uma palavra para atingir ninguém, mas ele pegou uma carta de afronta que veio para ele. Ele correu para onde? Para a casa do Senhor, para o altar de Deus, e colocou a carta diante do altar, colocou só no seu joelho, orou, e Deus entrou com providência. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que era impossível para ele, Deus deu a vitória, e ele disse: ficai de pé e vejam o livramento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É livramento. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém, Senhor. Faça um altar no seu quarto. Olha o que Jesus nos ensinou. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e olha em secreto que o Pai está. Amém, igreja? Fique essa palavra para o seu coração nesta noite. É aqui eu agradeço essa rica oportunidade no nome santo de Jesus.